que eles enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João Batista quem era ele. Você é o profeta? Você é o ungido? E ele diz, não, não sou. Porque Isaías, irmãos, o profeta, já havia anunciado de João Batista. Ele é a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade, que não tinha medo de expor as Escrituras, de anunciar o Cristo vivo. Oh, aleluia! Está ali no deserto, comendo mel, gafanhoto, vestindo aquelas roupas grotescas. Ninguém dava nada por ele. Imagine se fosse hoje, né, irmãos? E as pessoas olham tanto status, poder, autoridade, vestimentas, aparência. Mas Deus, Ele não se importa com isso. E Ele chama homens e mulheres que não temem em anunciar o Evangelho Jesus Cristo, o vivo, poderoso, que continua o mesmo e voltará em poder e glória. Aleluia! Aleluia! E está lá ele pregando. Isaías já tinha falado, ele é a voz que clama no deserto. Ele está preparando o caminho para o Messias, o Salvador. Uma pregação dura, uma pregação de exortação, de conserto, de restauração. E está ali ele pregando. Só que as pessoas começam a olhar para João Batista e perguntar, quem é esse homem? Quem é esse homem? E eles queriam saber quem era ele. Mas o que nós aprendemos com João Batista, queridos, é que nós temos que descer a cada dia, descer mais na presença de Jesus, descer, para que Cristo apareça em nós. É Ele que tem que aparecer em nós. A nossa palavra tem que ser Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que salva, que liberta o oprimido. É Ele, é Ele. Então importa que cada vez nós diminuamos para que Ele cresça, para que Ele cresça em nós. Olha que maravilhoso esse testemunho de João Batista a respeito do nosso Jesus. E aqueles fariseus, os doutores da lei, os poderosos em conhecimento, queriam saber quem é esse. E chegam até ele perguntando. E ele diz que não é ele o Messias, não é ele o profeta. Ele é enviado do Senhor, ele é enviado por Deus, voz do que clama no deserto, endireitai. E ele diz que ele é essa voz, ele é essa voz que clama, essa voz que anuncia, essa voz que diz, aquele que está vivo no trono é santo, é verdadeiro, e ele requer de nós santidade a cada dia. E ainda questionaram mais, porque se você não é o Cristo, se você não é Elias e nem o profeta, por que você está batizando? Porque, irmãos, ele pregava arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, crede em Deus. Arrependimento. Não era uma mensagem fácil, não, irmãos. Não era mensagem de prosperidade, não. Deus, Ele nos prospera, sim. O Senhor tem prazer em abençoar os filhos seus.
Mas a pregação de João Batista era uma só: arrependimento. Porque ele estava preparando o caminho. E Jesus, ele já estava ali pronto para iniciar o seu ministério. E João Batista estava batizando com água aqueles que estavam se arrependendo, crendo no Senhor Jesus. E eles queriam saber: por que você está batizando se você não é o Cristo, o Messias? Se você não é Elias, se você não é o profeta, por quê você batiza? Então ele dá a resposta, né? Olha, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E eles realmente não conheciam. E olha o verso 27, João 1, 27, que diz: este, Jesus, é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, porque ele é eterno, e antes, desde a eternidade, Jesus, ele é Deus. Ele inicia o capítulo dizendo que ele é o verbo vivo, a palavra encarnada, ele que desceu do céu, o verbo vivo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E este, que não sou digno de desatar as correias da sandália. Irmãos, ele reconheceu a sua pequenez diante do Senhor Jesus. E assim somos nós, não somos nada sem ele. Não somos dignos de nada, mas o seu amor nos constrange, porque não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou, irmãos, com o seu amor, um amor incondicional, um amor que não se explica, onde amar um ser humano tão cheio de defeitos e falhas, mas a sua graça nos alcançou. Porque assim, onde tem um pecador, a graça do Senhor alcança, a graça do Senhor, ela nos alcança onde estivermos. Como rejeitar esse amor tão grande? E quantos aí têm rejeitado esse amor, irmãos? Os corações endurecidos, tão apegados a essas coisas terrenas. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode se apegar às coisas terrenas, porque são passageiras, mas as espirituais, elas são eternas. E nós temos que nos agarrar com todas as forças na palavra do Senhor e nas suas promessas, porque a palavra é verdadeira. E nós temos uma eternidade para viver. Não podemos nos distrair com nada nessa terra. Quantas coisas têm nos afastado, gente, de ler a palavra, de buscar a face do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa clamar a Deus, ela precisa orar. Quantos estão dispostos a clamar ao Senhor, a orar a Ele? Precisamos despertar do sono espiritual. E a nossa oração é: Senhor, aviva a tua obra. Porque uma igreja sem oração, irmãos, ela fracassa em sua missão. Mas nós precisamos orar, clamar a Deus todos os dias. Não podemos deixar que nada dessa terra nos afaste da presença do Senhor. A presença do Senhor é que nos fortalece a cada dia. Meu Deus, quantas pessoas têm voltado atrás. Quantas pessoas estão feridas, machucadas. E a tendência é só a primeira luta
Deixa a casa do Senhor, deixa a presença do Senhor. Quantos estão retrocedendo, irmãos? Jesus falou que a fé de muitos iria esfriar e nós estamos vendo isso dia após dia. Será porventura, Jesus disse que quando Ele voltar achará fé na terra? Essa não é uma palavra fácil, como não foi fácil para João Batista pregar o arrependimento na época de um povo tão duro de coração, que esperavam um Messias, um político poderoso. Mas o Jesus que tem todo o poder nas suas mãos, Ele foi poderoso sim em sinais e maravilhas, e hoje Ele continua agindo em nosso meio. Glória a Deus. E Ele reconhece que não é digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Não é digno. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, perfeito. Nós sabemos que no Antigo Testamento, irmãos, era necessário sacrifício de cordeiros, de carneiros, de bodes para expiação do pecado. Mas veio o sacrifício perfeito de Jesus. Jesus, o plano perfeito de Deus, que nos alcançou com o seu sangue, nos lavou com o seu sangue. Hoje nós somos livres, igreja. Hoje nós somos limpos do pecado, porque o Senhor tem nos limpado, o Senhor tem nos lavado através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela nos lava, ela nos limpa. Cada vez que essa mensagem é pregada, cada vez o Senhor vai confrontando os nossos pecados, para que a cada dia o Senhor venha formar em nós um novo homem, a sua semelhança. E o Senhor tem nos chamado para isso, para viver em santidade, em novidade de vida. Irmãos, interessante que não era necessário Jesus batizar. Não havia pecado nele. Mas ele pede a João Batista que batize a ele. E João Batista ficou constrangido e falou: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas Jesus disse que era necessário para que se cumprisse a Escritura, o que estava já escrito a respeito de Jesus. Ele é o nosso modelo de obediência, irmãos. A obediência está nele. Ele é o nosso exemplo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele poderia ter rejeitado. E foi muito difícil para ele quando estava ali no Getsêmani, suando gotas de sangue. E ele fala com o Pai: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por mim e por você. Era necessário. E quando João Batista está ali com Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi batizado nas águas. E que o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pomba. Em forma de uma pomba. E este foi o sinal para João Batista. Olha o que ele diz no verso 33. E eu não o conhecia,
Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vemos tantas pessoas sendo tocadas quando são batizadas. E quando saem das águas, quantos recebem o Espírito de Deus naquele momento? Porque é um momento muito precioso, é uma marca na vida do cristão, é a entrada para o reino de Deus, esse mandamento tão precioso do Senhor, que é o batismo nas águas. E Jesus, ele batizou, e sobre ele veio o Espírito Santo de Deus, e nós sabemos que logo depois dele ser batizado, o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser provado pelo inimigo. E ele foi tentado, mas ele venceu o inimigo. Amém, irmãos? Ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. E cada vez que o inimigo vinha contra ele, ele vinha na palavra para derrotar o inimigo das nossas almas. Aleluia. João começa a narrar aqui no verso 35 os primeiros apóstolos de Jesus. Nós vamos dar sequência aí. Nós sabemos que quando João ele escreveu o Evangelho, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso. E o objetivo de João escrever esse livro, irmãos, esse Evangelho, é para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele escreveu, principalmente para os judeus, para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, Simão, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, o Filho de Deus. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aqui Jesus já mudou o nome de Pedro, irmãos. Já começou a obra ali desde o chamado, né? E o seu nome será Cefas, que quer dizer Pedro, pequeno fragmento de pedra. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe. Nós sabemos que Filipe foi um dos maiores evangelistas. No livro de Atos, nós podemos ver Filipe, ele evangelizando Samaria e várias cidades. Um homem cheio do poder de Deus, que alcançou o alto funcionário lá da rainha de Candace, quando aquele
homem está lendo as Escrituras, mas não tem o entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Filipe até aquele homem. Irmãos, eu fico maravilhada com essa palavra. Eu amo essa palavra. Porque Deus já tinha um projeto de alcançar a vida daquele homem. Mas um homem que obedece à voz de Deus é coisa linda. E Filipe ouve e atende a voz do Espírito Santo de Deus que estava falando com ele. Aparelhe o teu carro junto com o dele. E ele estava lendo ali exatamente o profeta Isaías, que falava de Jesus Cristo. E ele faz uma pergunta: entende o que lês? E ele falou: como que eu vou entender se não há quem me fale? E aí Filipe dá todo o discernimento para aquele homem. E ele faz uma pergunta para Filipe: o que me impede, né, de ser batizado? E a palavra de Deus que aquele homem creu em Jesus Cristo. E eles foram até um lugar onde havia água. E ele batizou para a glória de Deus. Aleluia! Um evangelista, glória a Deus, cheio do poder de Deus. Mas eram homens comuns, irmãos, esses homens, todos homens comuns, pescadores, que estavam ali trabalhando, mas Jesus achou graça neles. Jesus achou graça nesses homens. Jesus estava vendo já lá na frente como seria a vida de cada um deles. E Filipe quis ir após Jesus, né? Ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro também. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Glória a Jesus. Eles já esperavam, irmãos. Eles conheciam a Bíblia, a palavra, eles já esperavam o Messias. Já aguardavam ali a palavra em seus corações. E ali ele diz, né? Verso 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a pergunta que ele fez. E Filipe responde: vem e vê. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Pode vir alguma coisa boa de Teófilo Otoni? Meu Deus. Pode sim, irmãos, pode. Porque Ele acha graça em nós. Ele conta conosco hoje. Então pode vir alguma coisa boa de Teófilo Otoni, sim. Assim como o Senhor Jesus veio de Nazaré, uma cidade pequena, inexpressiva. Aleluia. E Filipe diz: vem e vê. Então olha para Jesus, Natanael. E Jesus viu Natanael. Jesus vê lá dentro, né, irmãos, o que a pessoa está pensando. Jesus já tinha visto. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Ele disse para Jesus, né? De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Jesus vê antes. Jesus vê antes, irmãos. E Natanael respondeu:
Eu imagino que ficou cheio de temor, né? E respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Ele afirmou de Jesus: tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Aleluia. Por que Natanael creu em Jesus, irmãos? Porque o Senhor revelou a ele. Tem muita gente que é assim, né? Para crer tem que ver. Mas nós não precisamos, porque nós cremos sem ver o nosso Senhor. Aleluia. Nós cremos nele porque um dia ele nos alcançou com as nossas feridas, com as nossas dores, com as nossas mazelas. Ele viu, ele nos viu e ele nos alcançou. E ele disse: coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor chamou esses homens assim, homens tão simples, homens tão comuns. E é assim, irmãos, nós não temos nada de especial em nós, mas é Ele quem nos alcança. Homens comuns, mulheres comuns, que Ele alcança com seu amor para fazer a diferença. Aqui na terra, para onde nós formos, a nossa vida tem que ser exemplo, irmãos. Não pode haver em nós engano, não pode haver em nós dolo, mas a nossa vida tem que ser um livro vivo, aberto, que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente, esses são cristãos, seguidores de Cristo. E o Senhor nos chama para ser assim. Amém? Como o Senhor chamou esses homens que deixaram tudo e seguiram a Jesus, deixaram as redes, deixaram tudo. Jesus não fez nenhuma promessa para eles de grandeza, pelo contrário, eles tiveram que se esvaziar. Né? Tem uma música que diz, né, Milena? Me esvaziar de mim. Cada dia, né? Esvaziar, deixar. A vida do cristão, irmãos, é uma vida de renúncia. É dia após dia. E Jesus disse, aquele que quiser seguir a Jesus tem que morrer para seu eu. Dia após dia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Ainda existe uma cruz, né? Tem um outro louvor que diz: ainda existe uma cruz, ainda existe um caminho a trilhar. Não se deixe enganar, a porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Ainda existe uma cruz. Amém, irmãos? Olha, eu não tenho mais o que eu falar. Se eu for falar mais aqui, eu vou falar de mim mesma. Então, eu quero passar a palavra para o pastor, devolver a palavra para o apóstolo. Ele vai ministrar nessa noite o que Deus tem para ministrar. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Aleluia, glória a Deus.